Hoje a gente vai desvendar uma das fraquezas de software mais perigosas que existem, a CWE-502, mais conhecida como desserialização de dados não confiáveis. Basicamente, é uma falha que consegue transformar um simples dado em uma verdadeira arma. Olha, parece coisa de filme de ficção científica, né? Mas é exatamente essa a realidade por trás da vulnerabilidade que a gente vai explorar agora. A ideia de que um simples pacote de dados possa se reconstruir, se montar em algo malicioso assim que ele é desempacotado, é aí que mora o perigo. Então vamos lá, vamos entender isso direito. Essa fraqueza aparece quando uma aplicação recebe dados de fora, de uma fonte externa, e simplesmente confia neles de olhos fechados. O problema todo está na ordem das coisas. O sistema primeiro reconstrói esses dados, transforma eles num objeto funcional e só depois é que ele pensa em verificar se era seguro. Aí já é tarde demais. Mas para a gente ter uma noção real da gravidade disso, não adianta só saber o que é a falha. A gente precisa ver qual é o impacto dela no mundo real, sabe? Onde ela se posiciona no cenário de ameaças de hoje em dia. E aqui, olha só que interessante. Estar na 16ª posição na lista das 25 fraquezas mais perigosas já diz muita coisa. Mas o que chama atenção mesmo é aquele último item ali, os CAVs. Isso significa Known Exploited Vulnerabilities, ou seja, vulnerabilidades que a gente sabe que estão sendo exploradas por aí. Ter 5 delas ligadas a essa fraqueza prova que isso não é uma ameaça teórica, isso está acontecendo agora. E é exatamente esse o ponto. Falhas como a CWE-502 são tão perigosas porque elas são comuns, e o estrago que elas fazem é enorme. A gente está falando de invasores conseguindo tomar o controle completo de um sistema, roubar dados sensíveis ou simplesmente derrubar um serviço inteiro. Certo. Então, como é que essa exploração acontece na prática? Para entender o ataque, primeiro a gente precisa entender o processo legítimo que ele corrompe. Essa ideia de empacotar e desempacotar informações. Pensa que é como receber um móvel desmontado numa caixa. Os dados serializados são as peças e o manual de instruções ali dentro. A desserialização é o ato de seguir esse manual para montar o móvel direitinho dentro do seu sistema. E olha, dependendo da linguagem de programação ou do contexto, aparecem uns nomes diferentes para esse mesmo processo. Serialização, marshalling, pickling. No fundo, tudo isso quer dizer empacotar. E do outro lado, desserialização, unmarshalling, unpickling. Tudo quer dizer desempacotar. São só jeitos diferentes de falar da mesma coisa. Agora que a gente já entendeu o processo normal, vamos ver como ele é transformado numa arma. O principal método de ataque aqui é o que a gente chama de injeção de objeto. O fluxo do ataque é perigosamente simples. O invasor cria um kit de montagem malicioso e envia para a aplicação. O sistema, sem desconfiar de nada, abre a caixa e começa a montar. E o passo crucial, o número 3, é onde tudo desanda. A reconstrução acontece sem nenhuma verificação. Na hora que o objeto malicioso termina de ser montado, o estrago já está feito. Então, o ponto nevrálgico da questão é este. A falha é de projeto. Está na ordem das operações. A aplicação precisa reconstruir o objeto para conseguir entender o que tem dentro e aí sim validar. Só que, ao reconstruir, ela já executou qualquer código malicioso que estava embutido ali nas instruções de montagem. É um beco sem saída. Ok, o ataque funcionou. E agora? Bom, as consequências podem ser devastadoras. Os impactos podem variar, mas nenhum deles é bom. O mais grave de todos é a execução remota de código, a tal da RCE. Isso é basicamente dar a chave do sistema na mão do invasor. Ele pode fazer o que quiser. Mas também pode acontecer dele modificar dados importantes ou simplesmente sobrecarregar o sistema até ele travar por completo. Mas como exatamente esse código malicioso é executado? Uma técnica muito comum usa uma coisa chamada gadget chains. Pensa assim, em vez de injetar um programa malicioso inteiro, o invasor é mais esperto. Ele procura por pequenos pedaços de código legítimo que já existem na aplicação, os gadgets, e os encadeia de uma forma que não era prevista. É como usar as próprias ferramentas do sistema contra ele mesmo para executar um comando proibido, tipo abrir um acesso remoto para o servidor. Se tudo isso ainda parece um pouco abstrato, vamos usar uma analogia que deixa tudo bem mais claro. Essa imagem é perfeita para ilustrar o problema. Imagina que o seu sistema é um robô que recebe caixas de Lego. Esses são os dados serializados. A única tarefa dele é seguir as instruções e montar o que tem dentro.
Agora, se um invasor troca as pecinhas normais por outras que, quando montadas, criam uma bomba, o robô vai montar aquilo fielmente, sem questionar. Ele acaba ativando a própria armadilha dentro de casa. Depois de ver tudo isso, qual é a lição mais importante que a gente tira daqui? O que fica de mais importante dessa análise? É a regra de ouro da segurança da informação. Desconfie de tudo que vem de fora. A validação não pode ser algo que se faz depois, se der tempo. Ela tem que acontecer antes de qualquer processo de reconstrução começar. A confiança precisa ser conquistada e não presumida. E essa é a grande questão que fica no ar. Num mundo onde tudo está conectado, onde sistemas trocam dados o tempo todo, como a gente garante que o que estamos recebendo não é um cavalo de Troia só esperando para ser desempacotado? A resposta, sem dúvida, passa por uma validação muito mais rigorosa. E esse é um dos maiores desafios da segurança de software hoje.